Nunca na história falamos tanto de autocuidado como falamos hoje. A prevenção e manutenção da saúde é muito discutida e propagada. Mas o que a presença ou a ausência de autocuidado fala sobre a nossa rotina, nosso estado atual e também sobre a nossa personalidade? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. O que vocês fazem para praticar autocuidado no dia a dia? Cara, Vai depender do dia. depende do dia e eu acho que são várias coisas, né? Eu tô tentando coisas novas ultimamente. Tipo o quê? Ontem mesmo eu fiz skincare, olha só, nunca tinha feito na minha vida. Quer dizer, já tinha feito, mas agora eu acho que eu vou pegar um pouco mais O hábito, né? o hábito, exatamente, né? Porque eu acho que o autocuidado, Uhum. você trouxe bem a expressão certa, né? O hábito. É algo que a gente precisa inicialmente ter um esforço, né? Uma constância, assim, para que isso se torne, acho que, algo natural nosso, né? Então, muitas vezes, o autocuidado, ele requer essa dose de energia. A gente tem que colocar energia para fazer isso acontecer. Então, é uma coisa a mais que eu tenho que fazer dentro da minha rotina, né? É extremamente importante para manutenção de ansiedade, o bem-estar, né, no geral. Então, a gente tem que começar a observar isso como uma prioridade também, né? Porque a gente já tem várias prioridades, claro, como o trabalho, estudos, etc. Mas o cuidado de si também precisa entrar dentro desse rol aí, digamos assim, né? Então, respondendo a sua pergunta do início, né? O que que eu faço geralmente nos meus tempos de autocuidado? Eu gosto de mexer um pouco com arte, na real. Gosto bastante de. Às vezes eu desenho, às vezes faço umas ilustração digital, às vezes faço umas colagens, ou às vezes canto. Cantar é bom. Eu gosto de cantar, me faz bem também. E você, Telzinho? Pra mim a lógica do autocuidado vai bem nessa ideia de um tempo para mim e para mim somente, sem um propósito específico, como é a nossa relação, por exemplo, com o trabalho, né, ou com o estudo, né. Eu, inclusive, troquei até o cordeado do meu violão esse final de semana, então foi todo um momento terapêutico ali, que eu peguei, limpei todo o braço do violão, eu tive todo um momentinho, gosto muito também de ter o tempo, às vezes, ou o olhar para as plantas que eu cuido, né, então todo dia um olharzinho assim de 5, 10 minutos, dar uma passada, e também gosto dessa conexão com a arte de forma geral, mas num aspecto um pouco diferente, né, eu gosto bastante de atividades manuais, assim, né, principalmente de construir, fazer coisas, mexer em coisas, alterar estruturas. E para mim o autocuidado reside nisso, nessa questão do você ter algo, você se dispor a fazer algo ali, mas que é um momento voltado para si, voltado para o efeito que aquilo causa em você, não necessariamente sobre a lógica de um produto ou de um resultado, mas um momentinho simbólico ali que ele é do Guilherme e vai ser do Guilherme tranquilamente, e eu não vou alterar aquilo, mas que vai ser recompensatório no final das contas, né? Não é terapia, mas é terapêutico, né? Exatamente. Eu acho isso interessante, por isso que eu perguntei para vocês, que acho que quando a gente pensa em autocuidado, a primeira coisa que às vezes passa muito pela nossa cabeça é muito no campo de saúde, né? Então, até se você pesquisar na internet, por exemplo, dicas de autocuidado, vai vir muito falar sobre exercício físico, sobre alimentação, sobre higiene de sono, por exemplo. Mas... O tal do skincare, né, que ficou na moda na Uhum, pandemia, né, quando falava assim autocuidado na pandemia, as pessoas só achavam que era passar uma máscara, um gelo no rosto. Exatamente. Abri as câmeras, tá todo mundo com máscara de carvão, né, cara? Exatamente. Então, assim, é muito interessante pensar que existem várias formas de autocuidado, né? Seja a gente registrando ali esse tempo, deixando esse tempo para fazer coisas que são prazerosas pra gente, né? Que trouxeram aqui o exemplo de vocês.
Adoro também, por exemplo, um tempinho de jogar um videogame, de sentar ali e conseguir ler meu livro antes de dormir. Mas também tem essas outras práticas de autocuidado, né? E justamente o que me despertou até trazer essa pauta de episódio hoje foi essa questão de care que você trouxe, né? Que é uma coisa que eu sempre tive, entre aspas, esse cuidado, mas por conta de uma rotina meio doida que eu entrei nos últimos 2 anos e ficando em segundo plano. Uma coisa que justamente, que nem você trouxe muito bem falados, que é a gente desprender um tempo da nossa rotina para exercer esse autocuidado. E eu tava numa lógica de uma rotina tão louca, tão puxada, que eu só, assim, não quero desprender tempo para nada, sabe? E é interessante como daí o autocuidado a gente vai perdendo essas coisinhas que são importantes e prazerosas pra gente. E, no meu caso, o que trouxe muito esse tal pra mim foi essa própria rotina de skincare, que era uma coisa, assim, que eu gostava de fazer pelo ato de me cuidar mesmo, de como me sentia bem com isso. E só fui perceber a falta disso onde eu descobri um problema de pele recentemente, por exemplo, sabe? Então, pensei até um pouco nessa questão dual, né? Do quanto não é só, às vezes, uma questão de escolher fazer, mas como também o autocuidado é uma necessidade nossa, né? E como em alguns tempos onde a gente acaba negligenciando isso, diz muito sobre esses tempos também que a gente está vivendo, por exemplo, né? É muito importante a gente colocar que o autocuidado nem sempre é prazeroso, né? Às vezes ele vai exigir uma carga de um certo desconforto. Por exemplo, sair de casa de manhã ou no final do dia para ir na academia. Tem gente que curte muito, mas tem gente que não curte, né? E quando a gente fala em exercício físico também, é importante a gente entender que todo mundo gosta de exercício físico, mas cada um tem o seu tipo, né? Às vezes você não é de academia, mas já tentou uma aula de dança, por exemplo, ou algo do gênero, né? Alguma arte marcial, por exemplo. Mas o autocuidado, ele desprende realmente desse tempo que a gente tem que dedicar, a gente tem que colocar energia nisso, e nem sempre vai ser o prazeroso pra gente, né? Então a gente tem que entender que a gente troca, né? Acho que é uma moeda de troca desse desconforto pra gente ter um bem-estar posterior, né? E também saber identificar dentro dessa nossa rotina, dentro da vida que nós vivemos, quais altos cuidados fazem sentido para nós dentro dessa nossa rotina, dentro dessa nossa história de vida, né? Com que intensidade cabe na nossa rotina, né? Sim, por exemplo, né? Nós que somos psicólogos aqui, eu acho que talvez seja um mal comum que a gente sofre. De que quando a gente chega em casa depois de um dia de trabalho, a última coisa que a gente quer é conversar, entendeu? Então, às vezes, tem alguma programação ali que eu possa ficar quieto sem fazer nada, fazendo alguma coisa, às vezes é uma prática de autocuidado também, né? Então, ter esse espaço do nada, do silêncio, como a gente até conversou no episódio 2 aqui, né, sobre o conceito do vazio e tudo mais, mas é importante também, né, porque, né, voltando, como funciona a nossa rotina? Então, a nossa rotina exige muita conversa, muito diálogo, muito raciocínio, atenção a todo momento. Então, às vezes, a gente quer chegar em casa e ficar na caixa do nada ali, sabe? Tipo, a gente quer derreter o nosso cérebro e acordar só no outro dia, né? E, bom, essa é uma prática de autocuidado também, né? Claro, tudo tem que ser em boas doses. Não pode ser nada muito exagerado também, porque senão a gente sai do autocuidado e vai para outras práticas que podem tirar o bem-estar, né? Até porque até água em excesso faz mal, né? Sim, achei interessante quando você falou, né, que algo que faça sentido para a pessoa, porque é uma ideia que é muito comercializada, principalmente via redes sociais, com esses coaches de vida, né, coach de saúde, coach de exercícios, coach de hábito, coach de seja lá o que for, que é a ideia de que há uma fórmula que vai funcionar para todo mundo. E eu vou pegar até um contexto de um paciente aqui, né, que ele tem uma vivência que é muito atrelada à rotina, né? Então, para ele, a qualidade de vida reside onde? Na rotina, no poder acordar cedo, no poder ter a escolha de ir para um lugar, por exemplo, para uma academia, depois voltar para casa, ainda tomar um café e depois ir para o trabalho, enfim, a qualidade para ele reside nisso.
E na medida em que ele não consegue exercer essa rotina, por exemplo, às vezes por alguma agenda um pouco mais turbulenta, ou por semanas mais complicadas, ele não consegue ter o que para ele é o autocuidado. E já para uma outra pessoa, a vivência ela pode estar mais ligada a um aspecto mais dinâmico e não tão planejado, por exemplo, da vida como é para essa pessoa. E pode funcionar muito bem para esse outro um acordar sem necessariamente ter que ir na academia, comer um pão com tantos ovos, com tanta quantidade de carbo, de proteína, porque para ela o prazer e o autocuidado reside às vezes na dinâmica, né? De, poxa, essa manhã eu vou pegar, tirar um momento para mim para fazer algo diferente, vou pegar, passar um café, vou cozinhar um negócio, vou jogar alguma coisa, enfim. É entender o que pode fazer sentido para você. Porque o autocuidado não é só esse aspecto da saúde, né? Não é só o skincare, não é só exame de rotina ou ir no terapeuta. O autocuidado também é você destinar um tempo para você e saber como instrumentalizar esse tempo com o seu olhar e não com uma outra demanda. Claro que a gente também tem que entender o autocuidado enquanto a vida acontece. Não podemos deixar de trabalhar, não devemos deixar de estudar, nem nada. Mas no meio de tudo isso, onde habita o autocuidado na sua vida, né? E é interessante como várias coisas parece que vão convergindo para a gente pensar sobre isso. Eu conversei essa semana também com uma paciente sobre essa questão da gente tentar importar uma rotina de uma outra pessoa na nossa rotina, né? Eu acho que é muito válido e muito legal a gente ver o que outras pessoas fazem, ouvir conselhos de outras pessoas, né? Do tipo assim, por que às vezes eu tô com uma dificuldade de conseguir me concentrar para estudar. Já tentou fazer isso? Ou já tentou fazer aquilo? É interessante porque às vezes falta realmente um repertório pra gente testar novas técnicas, novas habilidades. Então, eu acho isso muito valioso porque eu gosto de trabalhar com uma perspectiva muito num campo experimental, que é assim, você já testou? Se sim, deu certo? Se deu certo, ótimo, continua, sabe? Agora, se você testou e não deu certo, cara, existem N razões do porquê às vezes não deu certo. Que nem você trouxe aqui, né, Théo? Eu e o José, a gente estava até conversando agora há pouco sobre acordar mais cedo, né? Então, eu tentei acordar às 6 horas da manhã, mas eu vou dormir quase 11h30, meia-noite. É óbvio que eu não vou conseguir, às vezes, acordar disposta às 6 horas da manhã. Só que eu tenho uma rotina que me permite não acordar às 6 horas da manhã. Né? E isso também é um facilitador muito grande na minha vida, e isso permite que eu também consiga construir uma rotina em cima dessa realidade que ela é minha. Não tem como eu virar daí para uma outra pessoa que 6 horas tem que estar saindo de casa. Minha mãe, por exemplo, sai de casa às 6 horas da manhã para ir trabalhar em outra cidade, sabe? Então. Haja disposição, né? Nem só disposição, às vezes necessidade, né? e acho que é justamente só por isso que importar uma rotina de uma outra pessoa na minha vida é um crime que eu faço com a minha vida, sabe? De não levar em consideração a minha singularidade, a minha realidade. Importar coisas pra gente testar, ótimo, mas não deu certo, então é porque daí entra aquelas frases, né? Tipo, falta motivação, nossa, você não importa com você. Não, calma lá, vamos com calma também, né? Você falou isso do tentar, eu ia comentar que eu gosto de usar uma expressão, né, que é uma expressão até que a gente puxa um pouco desse olhar da Gestalt, né, que é se dar o risco da experiência, né, e nossa, eu uso isso constantemente, assim, porque no final das contas, quando a gente usa essa expressão, né, se dar o risco da experiência, é porque na fantasia, às vezes a gente já coloca que aquilo tem um risco embutido, mas o risco só passa a existir na realidade imediata, né, só no contato que eu vou comprovar se aquilo é de fato intimidador ou se aquilo é gratificante, né? Então, essa tentativa é válida. É o famoso vai que cola, né? Vai que cola, né? E se for, ótimo. Se não for, beleza. Você tem um dado, né? Que é o que você tentou e não deu. Exatamente, né? Então, assim, por isso que eu gosto do experimental. Amo essa parte do experimental, né? Mas, assim, acho que pensar em autocuidado é justamente pensar nessa, não só na nossa personalidade, naquilo que faz sentido para mim enquanto pessoa, mas olhar também para essa rotina, sabe? Tô abrindo mão desse tipo de autocuidado para ter que me dedicar para uma coisa que a longo prazo faça sentido. Vamos pensar aí, por exemplo, num contexto de vestibular, sabe? Às vezes a pessoa, ela tá tendo que sacrificar um tempo maior para estudar por conta de algo que tá aqui acontecendo na vida dela nesse momento, mas que é passageiro. E talvez a gente precise imbuir um pouco essa visão de que tudo na nossa vida é passageiro, né? Óbvio que tem coisas que vão demandar muito mais energia, muito esforço, muito mais... vão evocar emoções também mais negativas na vida, independente
né, em determinados momentos, mas literalmente tudo na nossa vida passa, né? E existem esses momentos onde a gente precisa se sacrificar um pouco em prol de algo que a gente quer conquistar, por exemplo, né? E aí que entra, acho que é onde reside o sentido, né? Então, faz sentido eu estar me sacrificando por isso, sabe? Faz sentido eu estar me dispondo para fazer isso nesse momento? Porque às vezes onde não há sentido é onde daí a gente começa a ver a frustração, a gente vê isso afetar a nossa autoestima. Então, acho que o autocuidado, ele permeia muitas discussões nesse sentido de como tá a minha vida, como eu espero também ver minha vida, como eu me enxergo também enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Acho que é um campo que se ramifica, assim, para a gente conseguir ver vários sinais de nós mesmos, por exemplo. E a grande questão é um exercício de sempre tentar levar as nossas questões e a nossa vida com mais parcimônia e equilíbrio, né? Tendo, acho que, em vista o poder da decisão e das nossas escolhas, né? Mas entendendo também que, por exemplo, né? Quando o Theo comentou do paciente dele, né? Que o autocuidado dele é manter essa rotina regrada, e é isso que está muito atrelado à rotina. Mas se o dia que isso não acontece, também não pode acontecer de ele se autopenalizar por isso também, né? Dessa autocobrança que às vezes passa do tom e do ponto também, que a gente tem com questão ao nosso bem-estar. Porque isso é quase que uma internalização, assim, da lógica de produtivo, de produtivista, né? Então, tudo que eu faço tem que ser produtivo. E às vezes, um ato de autocuidado nem sempre vai ser produtivo, né? Então, saber ter essa flexibilidade, eu acho que talvez seja a palavra mais adequada para o momento, é muito importante também, para que até o momento em que você tem para cuidar de você mesmo não seja passível de causar um mal-estar também, quando você não Que não consegue. seja mais uma meta, né? Se cumprir um objetivo, digamos assim, de alguma forma, né? Exato. Claro, algumas coisas vão ser metas, vão ser objetivos. Por exemplo, acordar mais cedo para ir na academia todos os dias, porque eu sei que isso vai me fazer bem. Mas se um dia não conseguir fazer isso, tudo bem. No próximo eu vou. Amanhã é outro dia, a gente reinicia. Eu acho que a constância, ela é algo muito assim, né? A constância, ela não é a frequência assídua, na realidade. É sempre tá indo. Independente se vai ter uma falta ou outra, é importante não desanimar, né? Digamos assim. É aquele gráfico que justamente, que a gente já viu, tem várias imagens. A gente acha que constância é tipo aquele gráfico reto, né? Quando na verdade ele tem altos e baixos, Exatamente. mas ele continua contendo, né? Talvez a constância seja mais sobre a tentativa do que sobre o feito em si, né? Exato. Então, ter todas essas questões em mente é muito importante para a gente levar tudo isso com um pouco mais de leveza também, né? Porque realmente são poucos momentos que a gente tem nessa rotina, se a gente parar para ver, são poucas horas no dia que a gente tem para isso. E são momentos que a gente tem para estar conosco, fazendo coisas que vão nos fazer bem, né? Então que isso seja mais leve também, não tenha um peso dessa cobrança também, né? Não sei se faz sentido para quem tá ouvindo, mas na realidade a gente tem que caminhar por assim, né? Porque a vida já demanda demais da gente, a gente já carrega muito peso todo dia, né? Então até no momento que a gente tem para se olhar e ter esse cuidado conosco, a gente tá trazendo peso para isso? Será que é esse o caminho mesmo? Teve uma vez que eu li uma coisa que ficou assim ecoando um pouco na minha cabeça, né? Sobre essa questão do tipo assim, autocuidado, por exemplo, ele é um sinal que a gente pode sim perceber como um sintoma em caso de depressão, em casos de ansiedade generalizada. Acontece. É um bom termômetro, né, para alguns parâmetros de condições psicológicas, né? Sim, e aí eu vi nesses posts de Instagram, assim, bem característicos, que era falando assim, se uma mulher ela o cabelo dela, você pode ter certeza que tem algo muito ruim acontecendo na vida dela. Na hora, eu me reparei refletindo do tipo assim, cara, eu não lavei o cabelo, e agora?
que tá acontecendo na minha vida, sabe? Essa imagem é bem de tiozão do Zap, né? De tipo assim, se você vê uma mulher com cabelo ali, você sabe que tem uma coisa ruim. E assim, aí eu parei e falei, mas tem algo ruim acontecendo na minha vida? Aí parei e pensei, não, realmente, minha rotina hoje, tipo, nesse dia específico, eu lembro que tinha sido super corrida, sabe? Tipo assim, eu lembro que eu cheguei e falei, cara, eu vou ter que lavar. Cheguei tarde, tipo, quase umas 11 horas da noite em casa, falei, vou ter que lavar o cabelo, secar o cabelo, pra daí dormir. Não vou lavar o cabelo. Eu vou lavar o cabelo amanhã cedo, sabe? Tipo, que eu vou ter mais tempo. E isso também é uma escolha de autocuidado, sabe? Não é porque às vezes a gente também tá optando por deixar de fazer alguma coisa que eu não estou priorizando outras que naquele momento talvez sejam relevantes, sabe? Então a gente precisa também tomar cuidado com esses ditos de rede social que também às vezes mais prejudicam a nossa esfera de autocuidado do que qualquer outra coisa, né? Então, indo pro lado oposto, eu vi um Reels hoje cedo, inclusive, de um dermatologista que eu sigo, e que ele estava justamente falando sobre como a skincare, ela é um fator muito importante para a autoestima das pessoas, né? E de fato o rosto é nosso cartão de visita, vamos dizer assim, né? E eu sou uma pessoa que não me importo tanto com coisas de aparência, tipo, gente, faz, sei lá, 6 meses que eu não passo esmalte na minha unha. Eu também, Nath. Porque é irrelevante pra mim, sabe? Mas para muitas mulheres, isso é muito relevante, isso é culturalmente relevante, sabe? Não quer dizer que eu não faço a higienização, cuidado das unhas, etc. Mas, por exemplo, essa questão do skincare já é uma coisa que eu me preocupo muito mais, né? Então, não sou uma pessoa de usar maquiagem constantemente, malemaria um gloss, um rímel, acabou. Mas a parte do cuidado, do tipo assim, vou passar um hidratante, vou passar um protetor solar, porque eu sei as implicações que isso tem, sabe? Tipo, de novo, a longo prazo, né? Então, enfim, acho que a gente tem que tomar cuidado com. Olha o autocuidado aí também, né? Com as informações que a gente recebe e quanto isso impacta na nossa vida. Porque não causa uma urgência de, por exemplo, até semana passada, que era muito importante você usar todos os dias era a vitamina C. Os materiais que a gente tem para fazer aquele autocuidado, entre aspas, funcionar nunca são suficientes. Quando às vezes você só precisa de uma coisa básica, sabe? Então, assim. Que é olhar pro espelho às vezes e se reconhecer e ver o que te incomoda, o que não te incomoda e o que você gostaria de alterar ou não, ou simplesmente olhar para si, né? Exatamente, é aquilo que eu falo, a gente precisa ser sincero com aquilo que a gente quer, sabe? Às vezes, sim, eu quero ir pra academia por uma questão estética. Ou, não, realmente, eu quero ir pra uma academia por uma questão só de saúde, sabe? Então, quanto mais sincero a gente é com aquilo que a gente de fato quer alcançar com aquilo que a gente tá fazendo, mais chance tem daquilo de fato funcionar do que, de novo, importar uma lógica que não é minha, que não cabe na minha vida. Eu acho que aí cabe salientar essa questão do autocuidado, de literalmente de suporte, de acolher-se em determinados momentos, e principalmente eu acho uma ideia que é completamente ligada ao autocuidado, e eu gosto de tentar reconhecer e identificar isso, tanto em mim quanto nos outros, né? Sejam às vezes pessoas próximas, ou pacientes, clientes, entre outras coisas, que é a capacidade de edificar-se, né? Porque quando você passa a olhar para si, você passa a desenvolver uma forma de ter um autossuporte mesmo para lidar com as questões da vida de forma mais genuína, mais tranquila. Você passa também a se relacionar de forma mais plena com a vida. E quando você fala plena, não é sobre não ter tristeza, não vivenciar a angústia, né? Que nem a Natália mesmo comentou, né? Você vai viver ali momentos baixos, mas é sobre você administrar esses momentos com tranquilidade. Né? A gente deu o exemplo da rotina. Às vezes um dia que você não conseguiu cumprir algo da sua rotina, mas que você conseguiu ter um momento para si com alguma outra coisa, poxa, tá ótimo, sabe? Desenvolver um autossuporte mesmo, lidar com as suas próprias questões, mas olhando para elas e não somente desviando e vivendo a vida num automatismo. A lição do dia é: autocuidado dá trabalho. Dá trabalho mesmo, mas, assim, tem que levantar a bunda da cadeira e fazer, cara. Tem que marcar uma consulta no médico pra ver se tá tudo certo. É chato, às vezes a gente sente um medo e um receio, mas a gente tem que fazer, cara. Porque, assim, se tu não cuidar de você, bicho, não espere. Quem vai? Não espere que o outro vai cuidar de você.
até vai, mas ele vai te cobrar um valor vai? salgado, entendeu? No momento que você realmente estiver precisando. Então, vamos nos cuidar, cara, porque eu vi uma imagem muito legal no Twitter que é: estamos tendo burnout porque a gente acha que descansa recompensa, né? Então, muitas vezes o autocuidado também é você respirar, olhar para sua rotina e falar assim: nossa, o que tá rolando aqui? O que eu posso mudar nisso aqui? E às vezes não ter medo de arriscar, reestruturar a sua vida como ela funciona, porque às vezes a vida que você vem levando é uma merda. Desculpa falar, desculpe as palavras, mas então, às vezes é preciso a gente mudar algumas coisas, sabe? Mudar algumas rotinas, porque elas não estão nos fazendo bem. Então, como a gente vai ser saudável num lugar que só suga a nossa energia, só suga a nossa saúde, Num ambiente adoecedor, né? por exemplo, né? Então, é entender tudo isso e que às vezes sim, a gente vai ter que tomar grandes decisões e grandes escolhas em prol do nosso bem-estar. E aí, o bem-estar que eu digo não é só tipo, ai meu Deus, estou muito feliz, muito contente. Às vezes é a mínima gota de serotonina no final do dia, entendeu? Porque é o que sobra. Porque querendo ou não, a gente precisa trabalhar é um saco, trabalhar cansativo. Quase ninguém gosta, tem gente que gosta, mas quase ninguém gosta. Mas, bom, a gente precisa fazer, né? Porque a gente vive no mundo capitalista e é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio, né? Mas, mas é assim que as coisas funcionam, né? Então, se a gente precisa fazer isso de fato, que a gente possa criar uma estrutura em volta dessa rotina e desse caminho que a gente já tem que fazer, para que isso seja mais leve e menos degradante para nossa saúde, né? E acho que corrigindo não corrigindo, mas trazendo uma observação que passou ao longo do episódio inteiro, a gente fala do autocuidado como algo, né? Como algo no sentido abstrato, como algo no sentido que eu tenho, quando na verdade são ações de autocuidado. Então, ações de... Toda vez que tem uma ação, implica num agente, né, que vai praticar essa ação, que vai praticar essas atividades, né? Então, ação de autocuidado são essas atividades que nós desempenhamos de forma deliberada, de forma consciente, em prol da nossa vida e do nosso bem-estar. Então, acho que a gente podia até mudar para autocuidar, né? Que eu acho que fica mais explícito. Exatamente. Então, novamente, existem situações e situações na nossa vida, momentos e momentos na nossa vida. Acho que o convite desse episódio é: olha para o seu momento, olha para a situação que você se encontra hoje. E se tem um incômodo, esse incômodo não é de todo ruim. Olha para ele, vê o que ele tá te falando. O que você sente que você precisa fazer com relação a isso? Não precisa ser, às vezes, uma mudança drástica. Pode ser a conta-gotas, que nem a gente falou sobre constância. Pode ser uma curva que ela vai crescendo de uma maneira gradual, mas que cresce, que acontece. Então, o convite aqui é: o que você sente que você quer criar hoje, que não acontece, ou adaptar hoje na sua rotina, para te trazer mais essa sensação de autocuidado, autoestima e bem-estar. Hoje o episódio é mais reflexivo. E para mais conteúdos de saúde mental, siga nossas redes sociais, nos encontre no Instagram, no nosso site, e até o próximo episódio. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!